Vamos lá na oitava questão, que envolve a ideia de transformador, né? Por uma questão só de estética, de distribuição, na outra questão já vem uma explicação do que é um transformador, mas você já sabe. O objetivo dele é alterar a tensão, aumentando, diminuindo, a partir de uma fonte primária, que vai ser uma tensão inicial, e você pode aumentar ou diminuir o secundário. E você, quando aumenta a tensão, você diminui a corrente, porque a gente tem potências iguais no primário e no secundário, no transformador. A gente vai falar isso um pouquinho mais a respeito na frente. Essa questão, na verdade, ela vem com um princípio básico de funcionamento para você não cair em pegadinha do Enem. A figura a seguir representa um transformador com primário constituído de N espiras, N1 espiras, então, N1 igual a 5, e ele tem uma resistência no primário de 10 ohms. Alimentado por um gerador de força eletromotriz constante de 100 volts. Então vamos grifar aqui, ó. Força eletromotriz constante de 100 volts. E um secundário. Oh, para tudo. Vou grifar de novo. Força eletromotriz constante no primário? Impossível. Não tem como. Por quê? Porque a ideia que a gente tem é que para você poder gerar uma tensão no secundário, ou seja, a tomada, ele tem que estar ligado na tomada, ele tem que estar ligado numa fonte de corrente alternada. Então, qualquer coisa que tem aqui, ó, não funciona. Simplesmente porque como a corrente é contínua, a corrente vai vir passar aqui e gera um sentido do campo magnético em toda a sua espira, em todo o seu núcleo. Isso não gera força eletromotriz. A corrente tem que ser alternada para ela poder mudar de sentido. Então, quando você tem a bobina enrolada lá no primário, como a sua corrente é alternada, ela muda de sentido em função do tempo. Né? Pela regrinha da mão, você consegue, inclusive, até ter essa noção. E ela, ao mudar de sentido com o tempo, ela transmite essa mudança de sentido em todo o núcleo da espira, até na região onde tem a bobina do seu secundário. E você gerando uma variação de sentido da corrente, você gera um fluxo, e à medida que você tem uma variação de fluxo em função do tempo, você consegue produzir uma tensão, uma força eletromotriz no seu primário, ou seja, no seu secundário, desculpe. Então, já sabe, transformador, ele nem se mexe para quando você liga na corrente contínua. Ele só funciona quando a corrente é alternada. Então, viu esse símbolozinho no primário? Esquece, o seu transformador não funciona. Tem que aparecer esse símbolozinho que é de corrente alternada. Então, a corrente no primário é constante, as espiras têm sentido contrário, enroladas em sentido contrário, N2 menor que N1, não. Então, o secundário não passa a corrente, por quê? Porque no primário a corrente é constante. A alternativa correta, a letra E. Já se no primário fosse variável, sim, você teria corrente alternada e variação de fluxo e, consequentemente, uma tensão.